começo, realmente, eu tinha dificuldade de dormir, como eu te expliquei, e não era há pouco tempo, né? Há uns 36 anos, tinha feito de tudo, desde medicamentos normais que médicos passam para se tentar dormir, até algumas terapias no sentido assim, não é nem terapia, é acupuntura eu cheguei a fazer, né? Fisioterapias, tudo, mas não conseguia. Fiz até higiene do sono também, mas também não conseguia dormir. E aí, quando iniciou o tratamento, que a queixa era essa mesmo, a mais forte, porque eu já não estava suportando mais, tanto tempo sem conseguir dormir bem. Aí, com pouco tempo das orientações que você passou, que eu entendi qual era o motivo e segui suas orientações, e logo eu comecei a dormir. E até hoje. Não mudou em nada assim na qualidade, estou conseguindo dormir bem. Levanto, dependendo da necessidade, para ir no banheiro, uma vez, duas, até três. Mas fora isso, deitou, apagou, continuo dormindo direto, que antes era o tempo todo acordando. E agora estou dormindo bem. A dor aqui, que me perturbava muito, era uma dor constante, não passava. Dia e noite doía isso aqui. Eu não aguentava fazer isso no pescoço. Para fazer, eu tinha que procurar um jeito, era aquela agonia para conseguir. Agora não, o pescoço está totalmente livre. Baixo ele, levanto, viro para um lado, viro para o outro, o pescoço está destravado. As dores do ombro, que eu tinha muita dor, não estou sentindo dores nos ombros. Não conseguia deitar de lado por cima dele, que me incomodava. Agora eu já durmo tranquila. Esse lado aqui, que é o lado esquerdo, né? Eu não conseguia dormir desse lado, me incomodava, era uma posição que me incomodava muito. Hoje não, já é tranquilo, já deito dos dois lados, sem incômodo nenhum. Então, assim, mudanças bem perceptíveis para mim são essas, né? É. Excelente. E algo também muito profundo e importante, que também lhe afetava, só que de forma inconsciente, era a questão em relação aos seus filhos, né? Ao profundo vínculo que você mantinha com os seus filhos. O que era um dos fatores que influenciava nessa sobrecarga física, né? A preocupação com os filhos, principalmente, gerava uma tensão muito forte, tanto a nível emocional quanto a nível físico. A preocupação, essa tensão, se somatizava no corpo, causando essas dores, esse enrijecimento, principalmente aqui, né? E aí, durante esse processo, durante o programa, como que foi para você esse processo de olhar para esses vínculos em relação aos seus filhos? O que foi mais difícil para você? O que você conseguiu colocar em prática para que hoje você conseguisse assim estar mais livre, né? Conseguisse de fato resolver essas questões e não ficar com aquele vínculo que até certo ponto era algo negativo para você e para o desenvolvimento dos seus filhos. Como que foi esse processo também? Então, depois que resolveu o problema do sono, aí foi quando eu apresentei que essa minha outra queixa era esse vínculo, né? Que eu tinha consciência, de certa forma, depois que iniciou o tratamento, que era uma coisa que tinha que ser resolvida e que estava ligada também às dores. E eu precisava disso, porque quando eu pensava em deixar eles, era terrível para mim. Me dava uma aflição que eu chegava até a chorar, né? Essa ideia de eu deixar eles para trás, ir embora, era ruim, era terrível. Mas aí eu pude ir entendendo com as terapias, principalmente, o ponto alto para mim foi a constelação. Quando você me ajudou a entender a questão da hierarquia e de que cada um tem o seu lugar, né? E que como eu devo lidar, no sentido de que eles eram adultos, não eram mais crianças, e que tinham direito à liberdade. E eu estava privando isso deles. E aí eu entendi que de fato era isso, não só entendi na mente, como também na prática. Porque a partir do momento que eu entendi isso, com que aprendi, cheguei para a Isabelle, né, principalmente assim, cheguei para ela e disse, Bela, eu te libero desse meu controle, né, e também peço a minha liberação. E ela entendeu, me deu, eu dei a ela,
E aí fiquei tranquila, consegui ficar tranquila. As músicas também me ajudaram muito, principalmente depois daquela que eu te falei, né? Que eu vi aquela águia voando. Foi como se eu desse aquela liberdade para eles. E aí, então, qual foi o resultado? Eu estou mais tranquila, eu não me preocupo mais. Não vou dizer que, assim, que estou 100% despreocupada. Talvez pelo fato de que estou em casa, estou vendo, né? Algumas coisas que eles esquecem. E aí eu lembro, inclusive até ontem e hoje, né? Hoje, principalmente, eu conversei com a Isabela de manhã sobre algumas coisas que eu tinha percebido que ela precisava organizar, e ela disse, não, mãe, realmente está certo, eu me desapercebi. Mas aquilo assim, quando eu falo, eu digo, olha, mas a escolha é sua. Se você vai fazer ou não, eu estou só lhe alertando, mas a decisão é sua. E aí ela diz, não, eu entendi. E aí ela faz. Então, isso deu a ela uma liberdade que ela desenvolveu por se sentir agora livre e responsável, não está se sentindo mais como uma criança que a mãe tem que dizer tudo, né? Então, eu já vejo nas atitudes dela uma atitude de uma pessoa responsável e adulta. Tanto que ela se ficou tão livre que, como você sabe, assumiu um compromisso, né? Coisa que ela não se permitia. Eu queria, conscientemente, mas talvez lá naquele inconsciente eu tinha medo. Hoje eu não tenho. Hoje eu estou tranquila, estou livre. Inclusive, ontem a gente saiu juntas, eu, ela e o Janilson. Ela queria comprar um tecido para fazer uma roupa agora para a Assembleia. E aí, fiquei tranquila. Só cheguei junto como costureira, porque ela queria saber a metragem e o tipo do tecido para o modelo que ela queria. Aí eu disse, olha, o tecido ideal é esse e a metragem é essa. Mas deixei ela à vontade, que antes eu ficava junto. Esse aqui, esse é mais bonito, esse não, esse é melhor, compre esse. E, enfim, ficou tranquila, escolheu o tecido dela, ela mesma foi pagar, que eu era que ia. E melhor, não pagou com o meu dinheiro, pagou com o dinheiro dela. E não pagou em cartão, pagou à vista. Com o dinheirinho dela na carteira, foi lá, tirou, pagou tudo. E aí pronto. E quer dizer, tá andando com as pernas dela e eu me sentindo cada dia mais tranquila, mais livre, né? E quanto ao Alberto, eu não cheguei para ele assim como eu cheguei para a Isabelle, que Isabelle já estava no programa, entendia essas frases terapêuticas, né? Mas para Alberto eu cheguei e disse para ele, ó, meu filho, eu confio em você. Eu sei que você é capaz de lidar com sua vida, com suas decisões, inclusive as financeiras, que era aquilo que também me preocupava, né? Que eu falei para você. Não que nos faltasse alguma coisa, mas era aquele peso familiar que eu trazia, aquela preocupação familiar que eu trazia. O medo de faltar, tipo um mês que se apertava mais, porque a gente aqui é, só Romildo que tem um salário fixo. Já Alberto não. O Alberto ele presta serviço, então mês tem mais, mês tem menos. Então, mês que tem menos, tem aquele aperto maior, né? Principalmente quando faz alguma dívida parcelada e aí falta. Aí eu me preocupava com isso. Daí eu disse, não, isso não é preocupação minha, como eu aprendi, né? Isso não é meu, isso não me pertence, porque eu tenho que estar preocupado. Não é dele, não é ele que trabalha, não é ele que paga. Aí eu cheguei para ele e disse, ó, meu filho, eu não vou me preocupar mais com isso. É tanto que não quero nem saber de o que tem para pagar, o que não tem, que a gente sempre teve essa comunicação, dele me dizer, de eu conversar, de dar ideias, de sugestões, e aí eu disse, não quero mais. Por dois motivos. Primeiro, que eu sei que você dá conta. Você é adulta, é responsável, você sabe o que fazer e como fazer. Então, está nas suas mãos aí você guiar a sua vida. E segundo, porque eu não tenho mais estrutura para isso. Me preocupar me leva a ficar doente. Dor nos ombros, dor na cervical, dor no pescoço. E me levou àquela situação que tu sabe, né? Daquela pressão, aquela queda de pressão terrível. Aí eu disse para ele, eu não quero que isso se repita por mim, porque eu não quero ficar doente a nível de estar no hospital passando mal entre a vida e a morte. E não quero também dar essa dor de cabeça a vocês, de eu estar doente e vocês aqui preocupados. Aí, resultado, tá tranquilo. E até eu não comentei isso com você, mas até a autoconfiança dele está tão maior que serviços que ele não estava conseguindo, estava travado, não conseguia andar, começou a andar.
Coisas que ele lutava há tempo para conseguir, não conseguia, conseguiu. E aí ele está assim, mais autoconfiante de que é capaz de fazer coisas que ele queria tanto e não estava conseguindo. Aí agora está voando livre, né? Aí disse ele, fique à vontade, viva a sua vida. Se encontrar alguém que você deseja casar, case. Se também se não encontrar, é com você. Eu sei que eu falei para eles, né? Para os três aqui, quatro, né? Porque tem Josias também. Só, olha, quando as coisas se organizar mais, eu pretendo, junto com o Romildo, né? Ele já combinou comigo, também é da vontade dele, que a gente vá para o nosso cantinho. Vá viver na nossa casinha, a nossa vida, nosso cantinho. E vocês seguem a vida de vocês. Seja aqui, porque tem espaço, seja como vocês desejarem, fiquem à vontade. Então, ele já tem consciência disso, né? Com o coração apertado, que eles gostam da mãe por perto, né? Mas eles disseram, não, mãe, realmente, a decisão é da senhora, né? A senhora sabe que se quiser ficar aqui, tem espaço para todo mundo. E, claro, cada um vive a sua vida. No seu canto, a sua privacidade, e, ao mesmo tempo, a gente está aqui junto, se apoiando no que precisar. Mas, se a senhora quiser ir com o Romildo, ele quiser ir com a senhora, tem toda a liberdade. Aí eu disse, ótimo, então estamos aqui dessa forma, né? Aí hoje, realmente, depois desse tratamento, eu me sinto livre, eles estão livres e contribuiu para o meu alívio das dores, né? E outra Sim. questão que você não perguntou, mas quando você estava perguntando, eu lembrei, era aquele problema do perdão. Aquilo também me fazia muito mal. E eu não sabia, né? Mas depois da constelação, né? Que eu entendi a posição de cada um, o respeito que eu deveria atribuir ao meu pai. Ele cometeu os erros dele, mas é como você me ajudou a entender. É dele, foi as decisões dele. Não fui eu não tive culpa daquilo, eu não fiz aquilo, então por que eu tinha que levar aquele sentimento comigo? Aí, a partir do momento que eu entendi isso, foi um peso que eu tirei de cima de mim e a minha visão com relação a ele mudou mais. Eu já estava me sentindo bem com ele, aí passei a me sentir melhor ainda, né? Aí veio a questão daquela outra pessoa que eu falei, estou tranquila. E o ponto, assim, que para mim foi como posso dizer, tirar a prova dos 9, foi ontem também. Porque a nossa saída ontem foi com o objetivo que Isabelle falou assim, mãe, eu quero falar com o pai. Eu quero falar com o Paiinho, porque hoje eu não me sinto mal quando eu penso nele e nem em falar com ele. Então, eu quero sentir isso na prática. Eu quero ver como é que eu reajo. E eu fui até a porta e me senti tranquila e bem de cumprimentar ele. Aí ele fez assim, né? Que os meninos estavam na frente, ele virou assim, viu que tinha alguém na porta aí. Quando ele fez assim, aí eu dei bom dia. Eu disse, bom dia, Gilberto. Aí ele, bom dia, Rosimeire. Aí pronto, aí depois do bom dia eu me senti bem, não me senti mal, o coração não acelerou, não me deu nenhum sentimento de raiva, simplesmente de respeito, né? Aí saí, tomei uma aguinha e fiquei esperando eles lá fora. Conversaram, conversaram, depois saíram felizes, né? Ela super feliz, porque tinha conseguido falar com o pai sem medo, sem travar, sem sentir angústia, nada. Falou tranquila, e foi maravilhoso, que o pai estava num momento assim bem tranquilo, né? Recebeu bem, conversou bem, deu a aprovação dele, e aí saiu todo mundo feliz. Aí eu digo, pronto, ótimo, né? Mas tudo graças ao tratamento, porque senão, eu não sei como é que estava, né? Uma coisa que eu achei muito bonito que você, acho que foi na aula que você falou, que aquilo me impactou, né? Uma frase que me gravou. É quando você falou assim, quando você não deixa que a pessoa tome suas decisões, quando você acha que você tem que estar orientando, tem que estar falando, você está sendo egoísta. Você está tirando da pessoa a dignidade de ela resolver as questões dela. Você está inconscientemente dizendo para a pessoa que ela não é capaz, que ela não consegue viver sem você, né? Então você está sendo egoísta e você está tirando essa dignidade da pessoa. Então isso aí me fez assim como que foi uma das frases que me acordou mais ainda, entendeu? Porque é uma realidade que eu não tinha
entendido até hoje, né? Eu achava que é como se eu estivesse ajudando, mas não estava ajudando. Eu estava como aquilo que as pessoas falam, né? Eu estava o tempo todo pescando peixe e entregando. Não estava dando à pessoa a dignidade de ela aprender a pescar e ela aprender a viver sem ter que estar se humilhando a mim, pedindo a mim favores, né? Por favor, me alimente, por favor, me dê o peixe. Não, eu ensinei e deixei. E realmente, inclusive até eu falei para, não sei se foi para os três, mas para pelo menos uns dois deles eu falei, eu disse, olha, eu vou estar aqui, né? Se precisar de alguma ajuda, de alguma orientação, de algum conselho, eu vou estar aqui, não se refreie de pedir. E o que couber a mim ajudar, mostrar uma orientação, um princípio, eu vou ajudar. Porém, a decisão vai ser de vocês, né? Mas eu não vou agora, vou me esforçar ao máximo para não ficar me interferindo nas escolhas e decisões de vocês, dizendo o que vocês devem fazer. Então, assim, como vocês estão tão acostumados a me ouvir, faça isso, faça aquilo, e vocês vão parar de ouvir isso, não é que eu não me importo com vocês, mas eu só vou entrar quando for solicitado. Aí até eu brinquei essa semana na mesa, ontem, na mesa, estava a Bela e Janilson, a gente almoçando depois que chegou ontem. Aí ele estava comendo e eu percebi que ele estava assim, precisando de um guardanapo. Se fosse em outros tempos, eu teria dito, Bela, pega um guardanapo para Janilson. Quer dizer, eu já estava dando ordem, né? Mas eu disse, não, eu vou ficar na minha. Ou ele vai pedir, ou ela, como namorada, vai perceber e gentilmente vai levantar, pegar e entregar para ele. Aí fiquei na minha, né? Não passou, não passou 2 minutos, passou não. Aí ele fez assim, meu amor, tem um guardanapo aí? Aí eu não aguentei, eu botei para rir, né? Aí eu disse, aí eu contei, né? Eu disse, eu percebi que você estava precisando de um guardanapo, mas nem eu quis ir pegar e nem eu quis perguntar. E nem ir lá e dizer, oh, toma um guardanapo, você está precisando. Não, deixei vocês à vontade. Você para pedir, né? Porque você expressar a sua necessidade e ela observar a sua necessidade como namorada e gentilmente pegar, né? Aí eles riram, né? Eu disse, pronto, de agora para frente eu vou agir assim, viu? Não vou ficar me metendo em tudo, não. Vou fazer o que me compete. O que não me compete, eu vou deixar vocês fazerem. Aí, aos pouquinhos, eu vou continuar me esforçando, viu, Natan? Para que, como você falou, seja bom para eles e para mim também, né? Excelente. A terapia, como que você faz, eu não conhecia. Não conhecia. E quanto à constelação, quando você falou da constelação, eu acho que foi aí mesmo. Foi aí que você me falou. Lembra que a gente foi no teu escritório, você mostrou os bonequinhos, né? Também eu acho que eu conversei alguma coisa com tua mãe. Aí eu fiquei meio cismada assim, tipo, como é isso? Como é que isso funciona? Como é que ele sabe o que eu tenho na mente? Eu fiquei pensando, né? E o que me impactou assim mais com relação à constelação, que eu digo, sabe quando você diz, não, não é assim, mas depois fica, mas por quê? Você não descarta, mas você fica, mas como assim? Foi quando um dia eu abri a tua, pelo YouTube, eu acho, eu vi uma constelação que você fez em grupo. Tava, eu acho que tua prima Lourdes, tava esse irmãozinho que tem um salãozinho de beleza aí, de beleza não, de produtos, né? De Isso, isso. maquiagem, essas coisas. E tinha outras pessoas que eu não lembro se tinha mais alguém que eu conheço. Eu me lembro bem deles dois. E aí você perguntou a uma menina lá se ela queria ser constelada, acho que é assim. Aí ela aceitou, né? E aí você começou a perguntar quem queria, quem ela escolhia. Ela foi escolhendo. E aí quando você começou a fazer, e aí disse, como você está se sentindo para a pessoa, né? Aí a pessoa começou a dizer que não estava se sentindo bem, que estava se sentindo mal. Eu digo, "Oxe, como é isso?" Aí foi quando eu digo, "Oxe, que negócio estranho, que como é que a pessoa não sabe do problema da outra e está sentindo reações que é da outra pessoa?" Aí para ser sincera com você, eu nem quis continuar vendo. Aquilo me deu uma coisa assim meio ruim. Eu digo, "Oxe, que negócio estranho. Eu preciso entender melhor para poder aceitar ouvir isso." Aí saí, não terminei de ver, né?
Aí depois, conversando com tua mãe, ela falou de um episódio de vocês no sítio e tal, e aí, vamos brincar de constelação, Natan? Aí tu, mãe, isso é coisa séria. Não, mas vamos, mas vamos. Aí foi ela, a constelada, e uma menina, uma jovem, não sei se foi a Isabelle. Isabelle é aquela Isso, menininha. Foi uma jovem que ela disse que fez o papel. Não, foi, ficou no papel dela. E aí, quando você começou a falar lá, a menina chorou, chorou, chorou. E a própria tua mãe ficou assim, né? Por que ela está chorando tanto? Aí depois ela entendeu que a reação dela foi a da tua mãe quando passou por um problema. Aí eu fiquei assim, "Meu Deus, como é que pode isso?" Aí quando você explicou na aula o que era, como era, e que na próxima aula ia explicar como é que uma pessoa reage, né? Tem todas essas reações, eu já estava entendendo mais um pouco. Aí é tanto que quando terminou a aula e ficou a gente aguardando a segunda aula, aí eu falei para Alice e Josias, eu disse, eu acho que isso funciona assim. Rola muita empatia. Eu acho que é a empatia. Quando você está ouvindo alguém falar uma queixa, você começa a sentir a dor dela. Você começa a ficar angustiado, você começa a ter vontade de chorar, você fica aflito, desesperado, ou começa a tomar as dores da pessoa e sentir raiva da outra, né? Enfim, isso acontece, né? Aí eu digo, então eu acho que é por aí. Aí quando você explicou na aula que era basicamente isso que acontecia, aí eu disse, realmente, aí faz sentido, né? A isso, pessoa toma as dores da outra e começa a demonstrar, né, no seu físico, no seu emocional, aquilo que às vezes a gente não vê, aquilo que a gente isso. não enxerga. Conforme lá nós vimos nas aulas, né, sobre quando eu expliquei lá como funcionam as constelações, os fundamentos científicos, né, lá nós podemos identificar quais são as questões fisiológicas, né? O aspecto hormonal, como que a nossa mente ela absorve aquela informação, como nós nos conectamos com o outro, né? Como nós nos identificamos com as dores do outro e como que aquilo tem um efeito em nós, né? Isso, As constelações familiares, elas têm todo esse fundamento. Que, claro, pelo fato de que muitas pessoas ainda não conheceram as constelações, então, muitas, quando veem em um primeiro momento isso, vai gerar aquele impacto. Não, isso aí é coisa estranha, isso aí é coisa errada, isso aí não está certo. Mas por isso que é importante, primeiramente, conhecer. Não, peraí, eu nunca ouvi falar, não estou entendendo, para mim não faz sentido. Mas deixa eu entender o que é, como funciona, para depois tomar as conclusões, né? As decisões finais. Então, isso é muito importante. Por isso que as aulas, durante as aulas, eu aproveitei esses momentos para trazer esses esclarecimentos, porque assim como eu, lá no início, quando eu fui apresentado às constelações, também tive essas dúvidas, eu entendi que muitas pessoas, todos nós, precisamos ter um entendimento, esclarecimento sobre algo, para que só assim depois a gente tenha a decisão se vai de fato acreditar, confiar naquilo ou não. Então isso é muito importante, né? E já falando, pegando um gancho, falando sobre as aulas semanais em grupo. Para você, Rosa, assim, qual que foi o principal aprendizado? O que é que te chamou mais atenção no decorrer das aulas? as aulas em grupo, né? Que eram aquelas Isso, que a gente fazia na segunda-feira, não é isso, isso? Bom, para mim foi muito bom porque eu pude ver a experiência de outras pessoas, né? E entender muita coisa que eu não tinha noção de como realmente funcionava. A questão mesmo familiar, né? Como a gente, como você explicava, né? Como a gente já vem carregando alguma coisa de pessoas de trás, de avós, bisavós, tataravós, tios, primos, que vai a gente, ao ser gerado, já vem parte daquela situação em nós. E aí a gente já vai acumulando aquilo que a gente vive, aquilo que a gente vê, né? Então, tudo isso explicado e eu vendo as experiências de todo mundo, me fez entender muito também sobre a minha própria vida. O que dificultou um pouco para mim foi o fato de eu não ter acesso à minha família, né? Como eu te expliquei. Eu acho que meu pai, eu acho, né? Meu pai e minha mãe tiveram tantos traumas, tantas dificuldades na própria família deles, aqueles, como você falou, né?
aquele movimento de encontro interrompido, porque, meu Deus, minha mãe tinha 5 anos quando perdeu o pai. Eu não sei como era a convivência, se o meu avô era um avô presente, se não era. Não sei como minha avó era, se era uma mãe presente ou não. Mas, enfim, aos 5 anos de idade, uma idade tão importante para uma criança se desenvolver, ela foi tirada abruptamente do pai e da mãe e colocada nos braços de uma família que ela não conhecia e que não foi tão bem acolhida. Então, ela sofreu. Meu pai, por outro lado, sofreu, vindo também de uma família com muita dificuldade. Minha avó tinha as dificuldades dela, meu avô foi embora, ele ficou ainda tão pequeno, ainda criança, por assim dizer, com a responsabilidade tão grande, né? Então, assim, quando casou, ele, como que eu acho, né, que ele e minha mãe se juntaram e foram viver a vida deles, como que só, sem muito acesso à família, sem muita aproximação com a família. Não sei se só isso aconteceu pela distância que foram morar. Minha avó morava em Recife, por um tempo eles moraram junto com minha avó, porque a casa era mais ou menos como essa minha, só que não tão grande, né? Mas era uma casa que era dividida. Na parte da frente eu tenho uma lembrança de infância, que era uma casa assim comprida. Na parte da frente dividiu para minha tia, o marido, e eu lembro que tinha 3 priminhos meus, duas meninas e um menino. Eu não tenho lembrança, eu tenho essa lembrança depois que a gente saiu de lá, porque eu já estava maiorzinha. Aí quando voltou, eu me lembro de quando voltou, mas quando eu estava lá, eu não lembro. Mas aí eu via que era primeiro minha tia, depois tinha uma outra casa e tinha minha avó. E com a nossa saída de lá, eu não sei, acho que tomaram conta, ficou a casa para os dois. Aí eu me lembro, né, de que por um tempo se morou junto, mas aí depois foram embora para Timbaúba, que é longe, né? E aí a gente foi criado só a gente, pai, mãe e a gente. Não tinha aquela aproximação com tia, com primo, com vó, com vô. Minha avó de vez em quando ia lá, com uma irmã dela, mas era muito de vez em quando. Não tinha nenhum parente. Da minha mãe tinha um irmão, que volta e meia também visitava minha mãe. E eu lembro que ele tinha a esposa, mas não tinha filhos dele. Não sei se era o problema, era ele ou a esposa dele, nunca tiveram filhos. Mas ele adotou, acho que uns dois ou foi três, umas duas ou foi três crianças. Eu tenho também uma vaga lembrança deles. Mas aí depois a gente se separou e, enfim, ficamos restritos. Minha mãe não falava muita coisa. A única coisa que eu sei é que minha avó morreu, eu era pequenininha, a mãe dela, né? Isso que eu já te falei, essa criação. O casamento com meu pai foi muito rápido. Ela tinha 15 anos, meu pai conheceu ela num ônibus, que ela era motorista de ônibus, e aí gostou dela, puxou conversa e falou logo namoro. E ela já tinha uma vida tão sofrida que, tipo, aceitou. E com 3 meses, 17 dias, contado mesmo, eles se casaram. E aí foi quando, né, foram formar a família deles. E aí eles se tratavam muito bem, até meus 11 anos, quando minha mãe descobriu a traição dele, que não era a primeira, já era, não sei nem o número, né, de quantas traições, mas enfim, foi a primeira vez que ela soube. Aí foi quando a gente começou a ver, vivenciar problemas, né? Hum. E aí pronto, veio tudo isso, mas, enfim, as aulas me explicou, me ajudou a entender tudo isso, né? Juntou a experiência de uma com outra, e aí eu fui vendo, e tudo isso foi somando para mim, né? Para o meu entendimento e para a minha recuperação, né? Excelente. E assim, Rosa, olhando para esse período total do acompanhamento, fazendo uma análise final, como que você descreve tudo que você viveu ao longo desses 2 meses? Qual o sentimento que hoje predomina? Quais as lições aprendidas que assim você deseja levar para a sua vida? Teve momentos bons, momentos desafiadores, né? Quando eu sempre orientava, faz isso, é doloroso, é desafiador, mas é importante, né? Puxava ali na orelha, dava alguns esclarecimentos específicos, fazendo uma análise geral final. Como que foi para vocês esse período? Como eu já disse para você, eu sou péssima em descrever meus sentimentos. Sou péssima mesmo. Eu não sei encontrar palavras certas, né, apropriadas. Se alguém disser, eu digo, é isso mesmo que eu estou sentindo. Mas para mim expressar, eu tenho uma dificuldade tremenda. Sempre tive. Quando eu estudava, quando a professora pedia uma redação, me matava.
Se eu dependesse de redação, eu estava no primário até hoje. Mas, assim, o que eu sinto hoje é paz, tranquilidade, gratidão, felicidade. Ter um entendimento que nesses meus 58 anos não tinha tido de muita coisa, apesar da gente ser muito bem guiado, muito bem orientado por Jeová, né? Pela organização, mas foi diferente, entendeu? Todo esses 2 meses e meio, né? 2 meses e meio foi diferente, porque é como se fosse uma coisa, é como se fosse, não, foi pessoal. Foi uma coisa direcionada para a minha necessidade, que me ajudou a entender questões que eu não entendia. Então, assim, para mim foi maravilhoso. E uma coisa que eu gostaria de expressar aqui para você pessoalmente é a minha admiração por você como profissional. Profissional jovem, né, que não tem muito tempo que começou, mas você tem uma habilidade muito grande que, assim, eu vi algumas aulas de alguns outros terapeutas. Dê uma olhada. Mas, sinceramente, a sua maneira de conduzir, de conversar, de orientar a gente é muito boa, entendeu? Você tem futuro, como se diz, né? Viu? Continue assim, você consegue abordar a gente de uma maneira amorosa, paciente, um tom de voz que acalma a gente, que tranquiliza, né? E, e se expressa muito bem, com palavras que nos faz entender a questão, né? Que esclarece de uma maneira que eu, sinceramente, não entendia antes. E a sua maneira de falar, tanto nas aulas, né? Você preparava muito bem as aulas, o conteúdo foi muito prático, de muita ajuda mesmo. A maneira como você colocava os exemplos, as situações, para fazer a gente entender. Como eu falei para você, eu não sou muito de saber que palavras usar, mas também eu falo demais. Eu só não sei falar as palavras, talvez não, as palavras assim, bonitas e certas, né? Mas eu gosto de conversar com um médico, com um profissional que explica as coisas. E você faz isso. Eu admirei muito você desde o início, desde quando a gente se conheceu, né? Porque eu conversei algumas coisas com você, você não estava me tratando, eu não estava ali com você como meu terapeuta, né? Mas você mostrou um interesse pessoal muito grande. E você me explicou muita coisa, pacientemente, sem pressa, em detalhes. Eu lembro quando eu perguntei o que é sistema linfático, eu não tinha noção. Você, de maneira bondosa, paciente, bem calma, me explicou tudo ali bem direitinho. Você não tinha obrigação disso. Você poderia ter dado uma explicação rápida e simples, mas você fez questão de me explicar detalhes, né? E depois me explicou outras coisas. Por isso que eu disse assim para mim e para as meninas aqui. Quando o Adriano falou, Rosa, você, Isabelle, precisa de um tratamento emocional. Eu não pensei duas vezes. Não pensei duas vezes. Ele até disse, eu posso indicar uma psicóloga. Não quis nem saber quem era. Embora ele tivesse dito, não, é uma pessoa de confiança, tal, tal. Eu disse, não me interessou. Eu disse, não, eu quero Natan. Porque eu percebi que você era esse tipo de pessoa que a gente, não só que podia confiar, mas que você ia dar para a gente essa condição de entendimento de uma maneira profissional e amiga, né? Porque tem o profissional, mas tem aquele profissional que pá, pronto, acabou-se. É um bom profissional, mas não tem aquele interesse pessoal no paciente. Isso é muito bonito em qualquer profissional, né? E principalmente quando vai lidar com o emocional da gente, com o que a gente tem aqui. Se não for paciente, se não for assim, que tiver interesse pessoal na gente, não vai fazer bem feito. Vai simplesmente jogar, empurrar a informação básica e mínima e se vire, né? Mas você não fez isso, você não agiu assim em nenhum momento. Então, eu te agradeço muito, muito mesmo, de coração, que Jeová te abençoe, viu? E você continue usando esse dom para continuar ajudando muitos e muitos outros. E eu fico te indicando, para quem quiser, uma outra coisa muito bonita que você falou, né? Esse tratamento não é para todo mundo, é para quem quer. Então, hoje, quando eu vejo uma pessoa com dificuldade falando para mim, a gente sente, como você falou, a gente sente. E assim, a gente sabe que aquela pessoa poderia mudar a vida dela, mas ao mesmo tempo não cabe a gente fazer isso, né? Algumas explicações aqui, ó.
Essas imagens, a primeira foi lá do dia 5/2, quando você me enviou a primeira foto, e a segunda imagem é do dia 30, né? A última imagem. E nessa íris, talvez algumas pessoas possam dizer assim: "Oxe, uma íris está azul e a outra está verde, né?" Mas como eu já lhe expliquei, essa questão da mudança da coloração tem uma ligação com a questão da iluminação. Então, às vezes, a pessoa faz a foto durante o dia ou faz a foto durante a noite. A quantidade de iluminação utilizada também se reflete nisso, né? Então, isso é muito importante estar atenta para que nessas mudanças de coloração não tenha algum mal entendido. Mas é muito importante nós observarmos, né, o quanto as suas íris elas tiveram um ajuste. Essas são as a íris esquerda. E aí eu trago saliento, né, destaco alguns pontos, especialmente em volta da pupila, na parte ali onde tem aquela linha em relevo. Aquela linha ali, na primeira imagem, ela estava um pouco mais, algumas partes mais amareladas, outras mais esbranquiçadas. Então, esses sinais, essas colorações, nos mostra um nível de inflamação maior, um nível de muco, ou seja, catarro, no sistema linfático, como eu já havia lhe explicado anteriormente. Esse muco, esse catarro, Rosa, faz parte da sua constituição. Ou melhor, a sua constituição, sendo a íris azul, a constituição linfática, ela sempre terá essa predisposição de você desenvolver esse muco no sistema linfático. E esse muco ele se desenvolve através de quê? Especialmente através dos açúcares, através dos alimentos refinados. Obviamente, você já fez uma mudança significativa na sua alimentação, mas é uma predisposição que faz parte da sua constituição. Então, alguns alimentos, açúcares, alimentos refinados, carboidratos de uma forma em geral, que não necessariamente são açúcares, né? Então, até mesmo batata doce, macarrão, arroz, feijão, esse excesso de carboidratos pode e vai desencadear essas alterações no sistema linfático. Quando esse sistema linfático está sobrecarregado, então aí ele vai trazer um impacto negativo no sistema imunológico. Então, dessa forma, você tendo uma alteração no sistema imune, vai desenvolver mais frequentemente alergias de uma forma em geral, sinusite, rinite, entende? Então, é algo a sempre estar atenta, observando isso, pois essa é a sua predisposição. No entanto, na segunda imagem, nós podemos observar que a coloração ainda permanece. Só que se vocês observarem mais atentamente, está uma coloração assim, um amarelo queimado. Na imagem superior está um amarelo assim mais clarinho, né? Como que um bege e umas partes esbranquiçadas, indicando um estado de inflamação aguda. Nesse caso, na segunda imagem, como a coloração já está mais um amarelo mais escuro, isso indica um processo de cicatrização. Então, nesse caso, devido aos suplementos naturais que você vem tomando ao longo desse período, os ajustes na alimentação, vamos dizer, é como se esse catarro ele tivesse saída, como se ele tivesse ressecado e não tivesse mais um estado agudo. E isso é muito importante, pois dessa forma mostra o quanto que o seu organismo ele conseguiu já se livrar dessa sobrecarga, dessa secreção, tá? Isso é muito importante. O que me chama a atenção, vou compartilhar aqui a imagem da íris direita, que é a íris dominante, que contém uma maior quantidade opa, peraí, que contém uma maior quantidade de sinais. Não, é aqui. É essa, tá? A íris direita. E olha só, vamos analisar aqui primeiramente. Essa foi a imagem que você me enviou logo lá no início do nosso tratamento. E se você observar, a pupila está com um achatamento bem considerável. Se recorda lá que foi uma das orientações que eu falei, olha, Rosa,
Cuidar da alimentação, da suplementação é importante, só que suas vértebras estão desalinhadas. E esse desalinhamento vai impossibilitar que o seu organismo assimile melhor os nutrientes. Então, dessa forma, por mais que você se cuide da alimentação e suplementação, seu corpo vai absorver pouco. E claro, isso vai desencadear outros incômodos na visão, na audição, visto que as vértebras cervicais elas irão comprimir os nervos. Então eu orientei que você buscasse, né, ali o quiroprata, né, para fazer o ajuste das vértebras e foi muito positivo. Já mostro a segunda imagem. Agora, trazendo uma explicação a respeito dos impactos que estava te causando esse achatamento nas vértebras cervicais. As vértebras cervicais, fazendo uma análise no aspecto psicossomático, no aspecto emocional, ou seja, dos eventos emocionais vividos que estava trazendo impacto para o nível físico. As vértebras cervicais estão relacionadas ao peso do mundo, ao excesso de responsabilidades adquiridas, à inflexibilidade mental e emocional, à teimosia, não querer enxergar outros pontos de vista, à dificuldade para falar não, para colocar limites nas situações e nas pessoas. Cada vértebra está vinculada a um fator emocional específico. A vértebra C1 está relacionado à hipervigilância. Então, aquelas pessoas que vivem sempre com a mente como se a qualquer momento algo de ruim fosse acontecer. Aquela pessoa que tem muitos pensamentos, muitas ideias, e ela vive numa tensão tão grande que ela não consegue relaxar. A vértebra cervical C2 está relacionado à abnegação, quando eu deixo de lado a minha vida para viver em função de você. Quando eu deixo de lado de fazer o que é importante para mim, para fazer o que é importante para você. A vértebra cervical C3 ao medo de dizer não. A vértebra cervical C4 a sentimentos de raiva, culpa, ira, vinculados às frustrações que você vivenciou ao longo da vida, quando você vivia para o outro, mas não conseguia ter o que você desejava. Quando os seus pensamentos, as suas ideias, as suas expectativas eram frustradas. Mas por você não conseguir falar não para as outras pessoas, você simplesmente engolia tudo isso. As vértebras cervicais C5 estão relacionados à dificuldade para falar, para se expressar. As vértebras cervicais C6 ao fardo, ao peso da vida, ao medo de não saber. E se nessa situação eu não saber o que falar, o que fazer, e agora, o que é que vai acontecer? Entende? Sentimentos, sensações assim vão desencadeando essa sobrecarga emocional se somatizando a nível físico. O desejo de carregar a estaca dos outros. Sofrer quando o que o outro deseja, espera da minha parte e eu não consigo corresponder às expectativas dos outros. O desejo de você sempre estar dominando as situações, tendo controle sobre tudo, sobre todos. A vértebra cervical C7 está relacionado ao medo de fugir, ao medo de perder a esperança, de perder a confiança em si mesma. E tudo isso vai fazendo, criando uma espécie de divisão interna. E isso vai fazendo com que você vá aos poucos se fechando para o mundo. Como você falou, diante de uma decepção amorosa que você teve no seu relacionamento, você estava decidida a se fechar, a não dar espaço para que o novo pudesse entrar e fazer parte da sua vida. Felizmente você conseguiu mudar isso.
e hoje você conseguiu e consegue viver um amor, né? Então, todos esses fatores que antes você vivia, devido às suas experiências, foram influenciando, Rosa, para que toda essa sobrecarga emocional ela se juntasse assim, ó, e pum, nas suas costas. E é por isso que aí a sua íris está com esse achatamento, a pupila está com esse achatamento tão forte. Mas olha só que interessante, ó. Durante todo esse processo de autoconhecimento, de autoconsciência, olha só a mudança na sua íris, ou melhor, na sua pupila. É, A pupila ficou bem redondinha, tá vendo? Então veja, quando você foi desenvolvendo consciência, quando você foi ajustando a sua forma de pensar, de sentir, quando você foi conseguindo ter expectativas mais razoáveis, sendo menos rígida consigo mesma, sendo menos exigentes para com seus filhos, quando você foi abrindo mão do controle, as dores no pescoço, as responsabilidades em excesso assumidas, elas foram dando lugar para o autocuidado e as dores foi se dissipando, sumindo, porque você foi colocando cada coisa no seu devido lugar. E aí a pupila ela vai se autorregulando. Então veja, à medida que você foi abrindo mão de sempre estar ligada a tudo que se passava com as pessoas à sua volta, sempre que você estava ali buscando, né, ter um pensamento positivo, tomar essa consciência e dizer, não, eu preciso me cuidar, eu tenho meu marido, meu relacionamento que precisa da minha atenção, e você foi abrindo mão disso, você foi possibilitando que outros pudessem viver a vida da maneira deles. Então, uma característica sua, Rosa, que faz parte da sua personalidade, é de ter sempre visão, ter uma visão estratégica, ter sempre um direcionamento para dar para o outro, ter uma alta habilidade para ver algo, pensar, racionalizar, idealizar como que pode ser feito. Essa é uma característica sua. Esse é um dom seu, uma habilidade dada pelo nosso Criador. Isso não é ruim, isso é bom, pois através dessas suas habilidades, você pode sim canalizar essa sua capacidade para oferecer ajuda quando alguém te pede ajuda, para que você consiga, através do seu trabalho, pensar o que é que eu posso fazer para melhorar, né, cada vez mais, para conseguir sempre estar conseguindo melhorar as minhas habilidades no seu relacionamento, na sua vida, na sua saúde. Então, quando você abre mão de ter o controle sobre tudo, quando você decide dar espaço para o novo, quando você se permitiu entrar nesse programa terapêutico, ali já foi o primeiro passo. 50% dessa sua mudança. Quando você tomou consciência e entendeu que, poxa, eu preciso mudar. Do jeito que está, não dá para continuar. Então, diante disso, possibilitou toda essa mudança interna. E aí é isso que é essencial na nossa vida. Estarmos continuamente nos avaliando. O que é que eu preciso mudar na minha vida? A nossa vida, mesmo após o término do programa, é algo que você sempre precisa ter em mente. O que é que eu preciso ajustar na minha vida? Durante esse período do programa, você conseguiu ter acesso a essas ferramentas para ter esse entendimento. E aí, lá na frente, quando algo estiver fora do lugar, ao invés de ficar desesperada, se sobrecarregando mais, você vai entender: não, peraí, deixa eu centrar aqui, ver o que é que saiu dos trilhos, o que é que eu preciso fazer a partir de agora, e viver a sua vida livre sem que esteja sempre precisando recorrer à ajuda.
de quem quer que seja, de terapeuta, de psicólogo, sabe? Pois você já adquiriu a consciência sobre o que fazer para alinhar os pontos da sua vida, caso venha acontecer alguma situação que você não saiba o que fazer. E mais, acho que só. Acho que é só isso mesmo. Pois também, muito obrigado. Tudo de bom para você, viu? E a gente